Senhoras e senhores, eu gostaria de começar fazendo perguntas. Termografia, mesoterapia, acupuntura, terapia neural, injetáveis. São terapias alternativas ou não? No podcast de hoje nós vamos conversar com o Dr. André, fisioterapeuta, que tem uma opinião bem formada a respeito da dor. E eu gostaria de dar, primeiro, boas-vindas ao Dr. André. Obrigado, claro. Dr. André, por ter participando do nosso podcast. Hoje nós vamos esclarecer muitas coisas, principalmente para os profissionais da saúde. Para você que é médico, se preocupa com o seu paciente, para você, futuro médico, ou para você que gosta de estar bem informado nos tratamentos disponíveis, principalmente para as dores crônicas. Este é o nosso foco deste podcast de hoje. Doutor André, eu gostaria de começar o nosso assunto falando sobre uma coisinha da moda que veio logo agora, quando a gente ia começar o nosso bate-papo aqui, que é sobre a fibromialgia. Fibromialgia. Mas antes eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, doutor André. Bom, primeiro, muito agradecido de poder estar participando desse podcast e poder levar informação para as pessoas, levar informação de qualidade e levar muitas informações que pode ter certeza que elas serão disruptivas, extremamente disruptivas. Então, bom, meu nome é André, vou me apresentar rápido aqui. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com pacientes com dores crônicas há mais de 15 anos. Primeiro eu trabalhei em terapia intensiva, César, trabalhei por 7 anos em UTI. Depois fui para a área da acupuntura, depois comecei a estudar termografia, que nós vamos entrar nesse tema aqui inclusive. E aí as coisas começaram a mudar quando eu comecei a enxergar literalmente as dores que os pacientes eles relatam para nós. E aí tudo foi ficando mais claro, porque isso foi me dando clareza, foi me dando a certeza de que eu poderia escolher a ferramenta de tratamento mais direcionada e mais correta na minha visão para esses pacientes. Então faz toda a diferença quando você enxerga a dor do seu paciente, você consegue ser muito mais preciso no resultado. Tanto é que a fibromialgia... Obrigado por me ensinar. Uma palavra difícil. Fibromialgia. A fibromialgia, se você for ler a definição da fibromialgia, por exemplo, ele diz que é uma disfunção, uma alteração metabólica, uma alteração relacionada com estresse, uma relação que possui relação com o sono, com alteração de exames laboratoriais, com cansaço. Então eu digo que são vários achados clínicos e aí nós vamos rotular isso como fibromialgia, porque é a famosa dor no corpo inteiro, né? E hoje eu questiono muito esse ponto. Por quê? Porque se você tem uma disfunção, uma disfunção metabólica, por exemplo, vamos falar numa alteração de vitaminas, e você corrige essas vitaminas, o seu paciente ele melhora. Se ele tem um distúrbio do sono e você regulariza o sono, o seu paciente ele melhora do quadro de dor. Então eu vejo como coisas que ainda são muito pregadas e que eu não compartilho muito com essa ideia. Por isso que nós temos que propagar essa informação. A classe médica costuma se enraizar em alguns protótipos de cura, como a indústria farmacêutica, por exemplo. Mas antes de chegar lá, nós viemos equipados. Eu vi que o Dr. André veio equipado com um monte de informação. Temos aqui algumas informações na tela que a gente vai aprender o que é a termografia, que é uma terapia muito pouco conhecida no Brasil. Por quê? Olha, a termografia ele é um tipo de exame de imagem, né? Assim como ultrassonografia, como a ressonância magnética, como o raio-x, como a tomografia. Então a termografia ela se inclui como um tipo de exame complementar. E se você pensar no seguinte, pensa no seguinte ponto: eu quero ver uma fratura. Para eu visualizar uma fratura, o melhor exame é o raio-x. Para eu visualizar uma estrutura, é a ressonância magnética. Então, okay. Por exemplo, se eu quiser ver como que está um menisco, a ressonância é o mais indicado. Agora, a termografia, esse tipo de exame, ele enxerga o metabolismo local, ou seja, ele enxerga se as áreas estão
funcionando ou não. Se existe uma diferença de metabolismo local. Isso em qualquer parte do corpo? Em qualquer parte do corpo, César. Por quê? Porque todos os nossos nervos, por exemplo, as nossas vísceras, né? Eles sofrem um espelhamento e esse espelhamento ele vai ser na pele. Olha que louco isso. Então você tem, por exemplo, uma inervação que sai da coluna. Essa inervação ela vai em direção para uma víscera, ela vai em direção para um órgão, ela sai de uma articulação, ela sai de um músculo. Todos esses caminhos eles vão chegar num único local. A termografia pode, por exemplo, substituir um exame convencional para a detecção de dores? Olha, eu digo hoje que não tem um exame que substitui o outro, eles são complementares. Então, por exemplo, hoje nós temos se um paciente ele chega para mim com uma dor no joelho, por exemplo, e eu faço uma imagem termográfica e eu vejo que esse joelho não está, entre aspas, com um processo inflamatório ativo como inflamação, a dor não está vindo do joelho. A dor pode estar vindo da coluna. Cara, a dor pode estar vindo de um dente. A dor pode estar vindo de uma cicatriz. Tudo isso interfere no quadro de dor. Então, tudo vai ficando mais claro. E óbvio, né? Assim como todos, né, praticamente todos os exames complementares, vou te falar, eletroneuromiografia, como a própria ultrassonografia, esses são exames chamados de operador dependente. Ou seja, quem está operando é que vai ter a interpretação do resultado. Então, termografia, nós temos que dominar principalmente anatomia, fisiologia e eu digo que é um dos pontos mais importantes. Nós entendemos a cronologia, ou seja, quando que começou uma dor? Por que começou uma dor? Qual foi o evento que antecedeu ao aparecimento dessa dor? E isso vai ficando muito mais claro quando você consegue juntar essas peças e aí você vai ter o seu diagnóstico preciso. Você vai ter o diagnóstico exato e não simplesmente eu rotular uma doença. Bom, muitos médicos agora começaram a ficar curiosos sobre isso. Eu vi que você trouxe alguns equipamentos aqui para a gente poder entender melhor como é que funciona. A gente está falando sobre termografia. Então eu vi que você trouxe ele é portátil? Esse é um equipamento portátil, doutor André? Esse equipamento sim, né? Essa é uma câmera termográfica, né? Essa daqui é uma câmera termográfica. E olha só que bacana, né? Esse visor que vocês, né, podem observar aqui, eu digo assim que esse visor, ele é o coração da câmera. Ele é o coração da câmera. Então, por exemplo, se você colocar a sua mão aqui, ó. Se você colocar a sua mão ali, ó, eu consigo, ó, fazer uma imagem. Certo. Tá vendo? Então, o que dá para perceber, ó? Que o seu polegar, ele tá quente. Meu polegar. E que os outros 4 dedos da sua mão, eles estão mais frios. O que isso representa, doutor? Por favor. Pode representar... Eu tô bem, né? Você tá ótimo. Que bom, que ótimo. Ele pode, assim, pode representar muitas coisas. Então, a gente tem que interpretar isso. Então, vou te dar um exemplo. Se você queixa de uma dor, por exemplo, na região do polegar. Ok. E, claro, nós vamos avaliar. Então, isso pode ser uma tendinite do polegar? Pode. Isso pode ser uma inervação, né? Que nós temos a saída dos nossos nervos, elas estão na região da coluna. Então, se você pegar, por exemplo, a cervical, você tem nervos saindo dessa base da cervical, do crânio, eles vão passar pelo ombro, eles vão passar pelo cotovelo, eles vão passar pela mão. Então, muitas vezes, César, o paciente ele chega para nós, ele fala assim, eu tenho uma síndrome do túnel do carpo. Já ouviu falar nessa? Que quem digita muito tem essa... É uma dor bem localizada na mão. Sim, chamávamos de tendinite. Então, uma inflamação tem também qualquer. Essa relação. Ou muitos pacientes que começaram a jogar, por exemplo, beach tênis, e eles desenvolvem dor na região do cotovelo. Então, isso é uma epicondilite, porque o osso chama epicôndilo, né? Uma inflamação desse osso. E aí você faz o exame e você consegue observar que todo o trajeto por onde passa o nervo, ele está diminuindo a temperatura. Então, muitas vezes, o tratamento está onde? Está na coluna, não está no braço, no cotovelo, não está na mão. Então, isso vai dando o que para nós? Clareza e vai dando certeza de um
diagnóstico. Então, o diagnóstico pela termografia é mais exato, é mais cravado. Hoje eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E como eu comentei com você no início, isso facilita o nosso diagnóstico. Então, se você, por exemplo, observar, né? Olha aqui essa imagem agora aqui na nossa tela, né? Olha que interessante, porque aqui, ó, nós temos é uma imagem de um garoto. Então, se você pensar, por exemplo, ó, é um garoto de 11 anos de idade. Olha só como esse menino, ele tem todo o tórax, ó, com aumento de temperatura. Ou seja... O vermelho representa... Aumento de temperatura. Bem quente mesmo. Exatamente. Agora, se você pegar, por exemplo, ó, a região da coxa, olha só como vai diminuir um pouco a temperatura. Se você pegar atrás da coxa, olha só como aumenta um pouco a temperatura. E essa imagem aqui são imagens normais, não tem nada de alterado. Essa outra paciente, uma paciente aí de 50 anos, olha só que interessante. A mesma coxa que nós vimos no menino com diminuição de temperatura, olha só, ela também tem uma diminuição de temperatura. Então, essa é uma imagem normal. Se você enxergar, por exemplo, esse joelho aqui, ó, olha só como ele é um joelho azul. Frio. Ele é frio. E olha esse joelho aqui, ó, ele é um joelho azul. Ele é frio. Ela tem 50 e o garoto... Tem 11. Então, eu estou vendo estruturas que estão normais. Essas estruturas não estão alteradas. E muitas vezes é essa paciente aqui, ó, que chega para nós e fala: nossa, eu estou com uma dor no joelho. Eu já fiz X tratamentos para o joelho e eu não melhorei. E aí, quando você faz a imagem térmica, a termográfica, o que você está enxergando ali? Que o joelho está normal. Então, a dor ela está vindo de outro local. E nós temos que ir em busca do local que ela está, que está gerando a origem dessa dor, a causa dessa dor, e não eu ficar preso em uma única estrutura. Esse diagnóstico, quando essa paciente, por exemplo, ela poderia chegar aqui com uma dor no joelho, quanto tempo demora esse diagnóstico? É coisa muito... É rápido, né? Hoje eu digo que é rápido porque, olha só, aqui nós temos uma câmera, por exemplo. Essa câmera aqui, ela é uma câmera muito sensível, tá? O que isso significa? Essa câmera, ela tem 110 mil pontos de captura de imagem. O que isso significa na prática para o pessoal que não conhece entender? É como se eu estivesse colocando em você 110 mil termômetros na região que eu quero analisar. Então, dá para repetir isso, doutor André? Dá, lógico, vamos lá. Essa câmera aqui, ó, ela tem 110 mil pontos de captura de temperatura. O que isso significa? Que se eu for avaliar, por exemplo, o seu ombro, o seu joelho, é como se eu estivesse colocando na sua pele 110 mil termômetros grudados em você. Então ela é muito sensível, ela tem uma alta sensibilidade. Então você consegue enxergar mínimos detalhes. Você consegue enxergar pontos que eu falo que o nosso olho ele não enxerga. Por quê? É uma imagem infravermelha. Olha que louco isso. Lembra do filme Predador? Lembro. Que o inimigo via o Arnold. Lembra dele? Lembro. Ele via o Arnold... De um outro jeito. Com temperatura. Todo vermelho, exatamente. Exatamente. Então, as primeiras câmeras termográficas com melhor definição, elas vieram na mesma época que foi gravado esse filme. Olha que interessante isso. Se essa tecnologia é tão eficiente, por que a saúde pública ainda não implementou esse sistema de exames rápido e mais preciso dentro dos hospitais brasileiros? Então, essa é uma pergunta muito interessante que eu também não sei o motivo. Não saberia responder. Não sei o motivo, porque você, quando um paciente ele chega, por exemplo, com... Vamos falar de uma emergência hospitalar, ele chega num pronto-socorro por um infarto. Então, o que eu comentei que nós estamos vendo áreas, que tem aumento de temperatura. Mas nós vamos ter áreas no corpo que tem diminuição de temperatura. Quando um paciente ele sofre um processo de obstrução de alguma coronária, por exemplo, teve deficiência de passagem de sangue ou o fluxo daquela coronária diminuiu ou simplesmente ele não passa mais, o músculo vai infartar.
E como eu disse que tudo se espelha na pele, quando ele chega no pronto-socorro, você faz a imagem, você vai ver um tórax extremamente frio. Então isso pode auxiliar nos quadros de infarto, pode auxiliar nos quadros de AVC, pode auxiliar nos quadros de pneumonia, porque você tem áreas para você monitorar, você tem padrões que são normal. Tudo que foge do normal, você tem que entender o porquê está acontecendo. A indústria farmacêutica está preocupada com a dor crônica? Não. Por quê? Pelo seguinte, ó, eu faço várias reflexões nesse sentido e alguns pontos que eu gostaria de destacar, assim, né? Hoje, um paciente, ele sofre uma cirurgia cardíaca, vamos dizer assim. Então, uma cirurgia cardíaca, ela é uma cirurgia bem agressiva, é um tempo de... Pós-operatório. É um tempo de... A gente, né, às vezes, as cirurgias abertas ainda colocam em circulação extracorpórea. Então, dependendo do tempo de circulação extracorpórea, o paciente ele pode ficar um pouco confuso. Então, tem vários pontos para a gente poder entender a complexidade de uma cirurgia cardíaca. E quando ele sai da cirurgia, primeiro ponto, né? Qual é a dieta que o paciente recebe? Ele recebe uma gelatina, que isso é o comum. Então, uma gelatina, ela tem ali... A maioria das substâncias são cancerígenas. Eita! Ele recebe um pão com alguma coisa. Então, o pão é carboidrato. Carboidrato vai virar açúcar. Então, ele é extremamente inflamatório. E ele vai lá e recebe um suco de caixinha. Correto. E isso vem que é extremamente cancerígeno também. Então, tem vários corantes, você tem várias substâncias ali tóxicas para o nosso corpo. Então, ele sai de um processo extremamente estressante, uma agressão para o corpo, mas é uma agressão talvez necessária naquele momento. Então, ele sai desse estresse, o que a gente chama de estresse oxidativo, e ele continua sob estresse oxidativo. E aí, César, eu pego o seguinte ponto, né? Hoje, se você pensar, vamos falar um paciente com um quadro de dislipidemia, por exemplo. O que é uma dislipidemia? Aumento do ácido úrico, aumento do colesterol. Então, imagina o seguinte. Nós somos doutrinados a sempre dar o anti alguma coisa. Então, a pressão está alta, eu vou te dar um antihipertensivo. Só que eu não vou na causa do problema. Se você está com dor crônica hoje, tem muitos protocolos que são utilizados que deixam as pessoas, né, os pacientes, com ansiolíticos, com antidepressivos. Só que eu não vou na origem que está levando ao processo de dor, entendeu? Eu não vou na causa. Eu vou simplesmente remediar. E aí, quando tem pacientes que chegam para nós hoje com prescrições de 10, 15, 20 comprimidos por dia. E hoje eu não consigo entender esse processo. Não entra na minha cabeça isso. Correto. Doutor, agora eu quero falar sobre outra terapia que muitos ainda acham como uma alternativa, que é a mesoterapia. Também para tratamento real de dores crônicas. Qual a sua opinião em relação à mesoterapia? Olha, mesoterapia eu acho uma técnica sensacional. Uma técnica fantástica. Depois nós podemos dar o exemplo desse joelho aqui, ó. Porque você fez, né? Nós fizemos o diagnóstico com a termografia e agora nós vamos para o tratamento dos pacientes. Então, a clareza, quando você pega essas, entre aspas, medicações para você colocar no paciente, elas têm sempre um objetivo, né? Então, primeiro, eu vou tratar a origem, eu vou tratar a causa, qual é o ativo que eu vou colocar? E hoje, né, nós temos vários acórdons, várias resoluções, várias leis, e essas leis permitem, por exemplo, que o fisioterapeuta, que é um profissional de primeiro contato com o paciente, ele administre essas medicações, que ele escolha a via de acesso dessas medicações. Então, olha que bacana que a mesoterapia,
ela foi uma técnica descrita na década de 50, na década de 60. Olha que louco isso, principalmente na França começou, né? Tem o Dr. Pistor, que é um médico francês, ele é um dos clássicos aí da mesoterapia, né? Então a história, se você for ler nos livros, nos artigos e tal, ele administrou uma medicação venosa no paciente, que foi uma procaína, que é um ativo que deriva de um anestésico, né? E na época foi chamado de novocaína ou nova cocaína. Por quê? Antes de eu entrar nesse... Né, eu gosto muito de história, né? Eu acho que a história, quando você entende a base da história, o porquê as coisas foram evoluindo dessa maneira, fica muito mais interessante, eu acho, né? Fica. Porque todo mundo pensa que a heroína é ruim, né? Pô, E como ela nasceu também. Né? A heroína é ruim, né? Todo mundo, né, tem esse conceito. Nossa, a pessoa usa uma heroína. O cara já pensa que ele vive na Cracolândia, né? O cara tá lá na Cracolândia, é um cara que tá usando heroína. Cara, a heroína, ela vem da droga do herói. Olha que louco. Heroína, droga do herói. Porque as pessoas vinham da guerra mutiladas, com dor. A famosa, talvez, depois a dor fantasma, né? Dos pacientes que não têm membros e sentem aquela dor. Então, a heroína, ela foi muito usada. Todos esses anestésicos, a maioria, eles vão derivar da cocaína. E o que diferencia é a dose. A dose. É a dose. A dose, exatamente. E olha que bacana, né? Depois, só que a heroína, ela gerava muita dependência dos pacientes. Então isso não é de agora, já vem de 100 anos, mais de 100 anos para cá. E aí depois eles pesquisaram e chegaram na procaína, que também foi chamada de novocaína ou de nova cocaína. E o interessante é que esse ativo, por exemplo, ele não gera dependência. Ele entra, estimula, regula, tem que regular e ele sai do organismo. Ele não fica impregnado nos tecidos, entendeu? E aí o Dr. Pistor, o que ele fez? Ele fez uma aplicação venosa no paciente, colocou um pouquinho na veia e esse paciente era um paciente surdo. E aí depois ele retorna para a consulta e ele vira para o médico e fala assim, olha, eu ouvi as badaladas do sino da igreja. Nossa. Isso é histórico, né? Então, hoje, se você pegar, por exemplo, um joelho, né, que a gente vê aqui, ó. Olha que interessante, ó. Aqui, ó, eu tô diante de um joelho normal, certo? Aqui eu tô diante de um joelho normal. Estão todas as estruturas frias. Agora, olha só. Aqui, ó, eu tô diante de um joelho com temperatura aumentada. Aqui, ó, eu tô diante de um processo inflamatório local. Aqui, ó, eu tenho outro processo inflamatório local. Então, estou vendo que tem um paciente, se esse paciente ele chega para mim e ele fala, olha, a minha dor é no joelho, eu vou acreditar nesse paciente, porque eu estou vendo um processo inflamatório. O famoso ver para crer, né? Eu estou enxergando a inflamação, eu estou enxergando que ele está com aumento de temperatura. Claro, eu vou examinar, eu vou ver se é um ligamento colateral medial, se é um ligamento cruzado, por exemplo, se ele tem um teste positivo ou não, se ele tem uma dor na região de um menisco. Eu vou examinar o paciente, não é simplesmente... isso não é um exame de adivinhação. Ou seja, eu faço a imagem e eu vou ter que interpretar essa imagem. E essa interpretação, ela vai... eu tenho que entender e fazer o teste especial. Se for uma neuropatia, eu tenho que fazer um teste neuropático. Se for um problema articular, eu tenho que testar essa articulação, tenho que colocar a mão no paciente. Eu tenho que examinar meu paciente. E isso faz toda a diferença na conduta. E aí você pega a mesoterapia. Então vamos lá. Na nossa formação embriológica, né? Nós temos assim os tecidos que derivam. Então nós temos uma goteira neural, um suco neural, uma placa neural. Então meso vem da mesoderme. Olha que louco. Então o que é meso? É tendão, é pele, é fáscia, é ligamento. Todos derivam lá do sistema nervoso central. Então o nosso corpo ele não tem separação. E nós vamos lá na região, principalmente na segunda camada da pele, e vai lá, pega uma agulhinha pequenininha de 4 milímetros e coloca em volta dessa região. Então eu posso colocar um anti-inflamatório, por exemplo, um anti-inflamatório,
E esse anti-inflamatório, ele vai ter uma ação local. Por até uma semana, a medicação, ela fica babando na pele, o corpo vai absorvendo e melhorando o quê? O processo inflamatório. Então, mesoterapia, eu vou tratar pele, músculo, fáscia, veia, são todos tecidos que derivam da mesoderme. O doutor sente, quando a gente fala de mesoterapia, sente algum preconceito da classe médica em adotar esse procedimento? Olha, eu gosto de sempre dar alguns exemplos, né? E até recentemente minha mãe passou em uma consulta, né? E aí ela pegou e foi no pronto-socorro, etc, tal. E aí, cara... Por que ela não foi no filho? Posso saber? Então... Brincadeira. Famoso santo de casa não faz milagre, né? Não faz milagre. Não, brincadeira. Quando ela vê isso, ela vai ficar brava. Não. Brincadeirinha, dona Neiva, isso é bobagem. Aqui é apenas um podcast. Aí ela foi. Então, e aí é o seguinte, né? Então veio com uma dor, né, na região da coluna e tal. Então, vai fazer a famosa injeção com corticoide. Lógico que eu orientei a não tomar, né? Por quê? Porque primeiro, não é que eu sou contra um corticoide, não é que eu sou contra, né? Tem pacientes que possuem doença autoimune e vão fazer o uso do corticoide diário. Ok, mas você simplesmente chegar com uma dor Cara, quem não teve ou não vai ter uma dor lombar? Eu tenho sempre. Então, imagina você fazer uso de corticoide, uma injeção por mês ou a cada 40 dias, pelo ano todo, por 12 meses, enfim, por 2 anos. Para a vida? Para a vida. O que isso vai ocasionar? Isso já tem muitas publicações falando sobre isso. Os efeitos deletérios do corticoide, por exemplo. César, um deles, necrose da cabeça do fêmur. Bem relatado. Meu Deus. Outro grande problema dos corticoides sem um critério, vamos dizer assim, e por tempo prolongado. Ele vai lá na sua glândula suprarrenal e suprime a glândula suprarrenal. Então, o rim indo embora. Então, o rim também, mas você vai ter alteração no cortisol, você vai ter eixos que estão lá no sistema nervoso que vão estar alterados, você pode ter aumento da pressão intraocular por uso de corticoide. Então tem que ter critério. As pessoas que usam muito. Tem que ter critério. Acho que bom senso, né? O famoso bom senso e canja de galinha não faz mal para ninguém. Eu acho isso. Doutor André, falamos sobre a termografia como método de visualização da dor. Falamos um pouco da mesoterapia. Mas eu gostaria agora de tocar num assunto tradicional, que é a acupuntura, porque ainda mesmo comprovado, cientificamente, ainda existem médicos e profissionais da área da saúde que ainda não botam uma fé, não acreditam como deveria. Qual a sua opinião em relação à acupuntura? Olha, eu fiz a minha pós-graduação, uma delas foi em acupuntura, né? E... Cara, eu não acreditava, né? Porque nessa época que eu fiz a minha pós, eu trabalhava em UTI, você imagina isso? Então, da UTI para acupuntura são 2 eixos totalmente diferentes. Não tem nada a ver a acupuntura com UTI. Nada a ver. E aí as coisas começaram a clarear na minha cabeça, né? Por quê? Porque eu fui dar uma aula num curso técnico em acupuntura, não era nem uma pós-graduação ainda, era um curso técnico. E aí a dona da escola, né, na época, né, a doutora Valéria, né, o Daniel também, que são pessoas queridas, ela virou pra mim e falou: você tem alguma dificuldade? Eu falei: um pouco com sono. Ela falou assim: eu posso colocar uma agulha em você, algumas agulhas para ver se você dorme melhor? Eu falei: lógico, cara, eu não acreditava. Então, completamente... Tipo, uma agulhinha, o que ela vai fazer ali, né? E aí ela falou: pode, cara. Ela foi lá, fez a aplicação, eu dormi, velho. Igual criança. Apaguei. Aí eu cheguei no dia seguinte pra dar aula, ela falou: e aí? Aí eu falei assim: mesma coisa, não dormi nada. Pra ver se o negócio, né? Se era tipo, né? Ela falou assim: mesmo. Nada. Ela falou, eu falei: não, tipo, acordei à noite, igualzinho. Ela falou: não, beleza, vamos fazer mais uma sessão então. Eu falei: tá bom. Aí fui lá, cara, acabou a aula, ela foi lá, papai, espetou. Aí olhou, viu meu pulso, viu minha língua, etc, tal.
que aí faz parte do diagnóstico da medicina chinesa. Cara, segunda noite, desliguei o relé. Capotou. Capotei. Capotei em geral. Aí eu falei, caceta, o negócio funciona, né, velho? Você revelou pra ela depois que funcionou, pelo amor de Deus. Aí eu virei no dia seguinte, que era uma semana assim de aula. Ela falou, e aí? Eu falei, não, dormi um pouco melhor. Depois do capotei em geral. Eu falei assim, pô, dormi um pouco melhor, né? E aí, na época, ela me ofereceu uma bolsa pra eu fazer o curso de pós-graduação e pra eu dar aula nessa escola sobre... A minha disciplina era patologia, que era o que eu discutia na época, né? Então, falar sobre as doenças, etc. Então, eu acabei fazendo a pós. E aí, eu comecei a entender o mecanismo da acupuntura. E o mecanismo da acupuntura, cara, a agulha, ela é colocada na pele. Então, eu vou lá, coloco uma agulha na pele. Só que a informação, ela vai chegar onde? Ó, sistema nervoso. É no cérebro que ela vai atuar. Ela vai estimular a liberação de neurotransmissores. Ela vai regular o nosso sistema autonômico. Olha que louco isso. E aí vem todo o conceito do diagnóstico. A medicina tradicional chinesa, ela é muito diferente da nossa medicina alopática. Porque eles trabalham na visão da prevenção. A gente é totalmente o contrário. Tanto é que o número de pacientes com câncer, principalmente câncer de mama, eles vêm aumentando assustadoramente na China, por exemplo, na Coreia. Por quê? Porque você não vê mais os chineses andando de bicicleta. Eles estão adotando o estilo de vida o quê? Motinho elétrica. Ocidental. Ou seja, açúcar, carboidrato, carro elétrico, moto elétrica. Vida sedentária. Vida sedentária. Por isso que vem aumentando e muito o número de câncer. Por quê? Câncer, assim como diabetes, Alzheimer, Parkinson, tudo isso são doenças neurodegenerativas, doenças, até as artroses, quando o corpo está inflamado, é depositado na articulação fungos, bactérias, partículas de alimentos. Por isso que a articulação começa a sofrer. Mas o ponto que eu chego é o seguinte: não adianta eu remediar com alguma coisa se eu não diminuir o açúcar, o carboidrato, fazer uma atividade física, diminuir a ingesta de álcool. Tudo isso faz parte de um processo que a gente chama de cura, né? E quebrar os vícios, né? O ciclo, exato. Você falou que no começo você foi um pouco relutante em relação à acupuntura. Já chegou algum paciente no teu consultório com a mesma sensação de a acupuntura não funciona? Opa, um monte. Aí você tem que derrubar o cara na agulha. Você lida com isso? Você tem que derrubar o cara na agulha, fazer ele dormir. E assim ele passa a acreditar. Ele começa a acreditar. Porque olha que interessante, né, o César? Eu gosto sempre de fechar esses pontos, né? Porque assim, com a termografia, eu estou enxergando quem? A pele. Então, a atividade metabólica da pele que eu estou enxergando. Então, quando você vai lá, você coloca uma agulha na pele. Quando você pega a câmera térmica e mostra uma mão, um joelho, um ombro, por exemplo, você começa a ver o tecido fazer assim, ó, aumentar a circulação local. Isso é na hora. Isso deu 2 minutos, 3 minutos, começa a aumentar muito a temperatura local. Então, olha o efeito que está dando na pele. E a pele, ele é o nosso maior órgão. Ele é um órgão sensorial, ou seja, abaixo da primeira camada da pele, nós temos chamados receptores, né? Então, por exemplo, quando você segura uma estrutura que é lisa, você percebe que ela é liso. Ela é lisa. Uma áspera, você percebe que ela é um tecido, você vê essas diferenças. Alguma coisa vibrando, você percebe por quê? Se é quente, se é frio, se é áspero, exato. Se é liso, não. Você tem nós temos sensações e esses receptores, o que eles fazem? Eles mandam uma informação para o cérebro. O cérebro interpreta aquela informação e ele manda uma resposta para nós. Então, se eu quiser pegar esse copo, por exemplo, o meu cérebro já calculou a distância, o peso estimado, a força, para eu não me machucar. O corpo, em todos os momentos, ele tá preservando a sua energia. A gente não gasta energia à toa. Então a pele é a sua tela. Exatamente. A pele é a tela, exatamente. Você consegue ter uma leitura
geral do teu corpo. Geral. Isso é muito bom. Falamos da termo, falamos da meso, falamos da acupuntura. Agora eu quero que você toque na terapia neural para a gente fechar o nosso ciclo antes de falar dos injetáveis. Eu quero saber do Dr. André se ele é a favor ou contra dos injetáveis. Mas antes, terapia neural. Mais uma forma de combate à dor. Então, a história também da terapia neural é muito interessante. São dois irmãos, né? Os irmãos Hunick, né? Então é o Ferdinand e o Walter Hunick, né? Esses caras, eles assim, eram fora da curva total. E olha que interessante, eles já falavam isso na década... Cara, se eles falavam isso na década de 50, você imagina hoje. Uma das falas, né, desses caras era o seguinte: olha, o mundo está doente. Forte isso, hein? Porra, na década de 50. Forte, hein? O mundo está doente. Se ele visse hoje, então... Misericórdia. Misericórdia. E tinha uma irmã deles, né? Tinha uma irmã deles que ela sofria de dor de cabeça absurda. E eles pegaram, né, um ativo que também vem da procaína, que eu falei ainda há pouco, né? Junto com uma outra substância que é a cafeína. E eles foram lá e aplicaram, né, ali alguns pontos, em algumas cicatrizes e tal. E simplesmente a dor de cabeça, que era até então tida como incurável, cara, zerou a irmã. Zerou a irmã. Zerou. E eles nunca tinham visto isso antes? Não. E aí, eles, né, toda a descrição da terapia neural, eles falaram que isso é uma cura chamado fenômeno em segundos. Até antes de nós iniciarmos esse bate-papo, eu mostrei um caso que nós atendemos na clínica ontem, né, de uma paciente com falta de equilíbrio, tal, com muita dor. E nós fomos, né, avaliamos essa paciente e fizemos aquela resposta que você viu, foi em segundos. Bom, eu vi o vídeo. Bom, a gente vai até, de repente, numa próxima oportunidade, a gente vai falar sobre isso. Mas é impressionante. E eu perguntei pro doutor André, mas espera aí, ela estava fazendo tratamento antes? Ele falou sim, ela estava 2 anos fazendo um tratamento convencional, sem muitos resultados. E em quanto tempo aquele resultado apareceu quando ela foi na sua clínica? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Deu para ver a expressão dela, ela se emocionou, porque parece que dentro do processo há uma reação química que a pessoa se emociona. Gente, ela não conseguia, sabe aquela posição simples que a gente faz aquele, né? Que você de colocar... Fazer um número 4, com a ciência, de ficar com um pé só. Ela não conseguia, não tinha coordenação, a perna não segurava. E ele mostrou o vídeo antes e o vídeo depois. E isso foi essa técnica que você usou. Foi, eu sou acho que um aficionado, eu gosto muito da terapia neural. Por quê? Porque ela é uma técnica. Nós temos um sistema no nosso corpo chamado de sistema autonômico, ou também conhecido como sistema neurovegetativo. Talvez, né, muitos colegas vão também associar quando eu falo do sistema simpático e do parasimpático. É assim. Olha que bacana, né? O nosso corpo, ele tem que se manter sempre no equilíbrio. Então imagina o seguinte, você tem uma pessoa que está lá agitada, não dorme. Então o que acontece? O sistema simpático dela está o quê? Alto. E o parasimpático está o quê? Baixo. E vice-versa. Então o corpo vai buscar sempre o equilíbrio, né? E esse sistema a gente não consegue controlar. É o famoso sistema de luta e fuga. Então, por exemplo, eu vou te dar aqui. Olha, você está passando por uma situação de estresse. Sei lá, vamos falar aqui. Vamos falar em São Paulo, né? Um assalto, certo. Por exemplo. Ok. Você tem um trauma. Você tem 2 opções. Ou você corre e foge. Ou você enfrenta. Ou você enfrenta. Sim. E é uma reação que as pessoas treinadas para a situação de estresse vão pensar num policial. Esse cara, ele treina todos os dias enfrentar essa situação. Mas a população não. Então, ou ela luta ou ela corre. Não tem a segunda opção, a terceira opção. E aí, a terapia neural, o que ela faz? Ela regula esse sistema. Então, o nosso corpo, ele não é desconectado.
Então, quando eu falo de uma cicatriz, por exemplo, né? Imagina o seguinte, você tem uma... nós temos essa sala, por exemplo. De repente, uma luz queima. Pô, então o que você vai lá? Você vai lá e tem que mexer na luz. Aí você mexeu na luz, não resolveu. Aí você vai pro próximo ponto. Pô, vou no interruptor. Puta, o interruptor também não resolveu. Deve vou ser a aonde? caixa de luz. Eu vou no disjuntor. No disjuntor. Então, a hora que você consegue enxergar qual é a estrutura que fez aquela luz parar, você encontrou o quê? A origem da dor. Então, por exemplo, olha que louco, uma cicatriz na perna pode ser a causadora de uma dor no ombro. Ah, meu Deus. Será? Uma cicatriz, uma cirurgia de ombro, por exemplo, pode ser a causa de uma dor lombar. Uma cirurgia no abdômen, ela pode ser a causa de uma enxaqueca, por exemplo. Por quê? Isso é conhecido como campo de interferência. Ou também conhecido como gatilho neuromodulatório, o nome novo que deram, mais os irmãos Hunix. E quem propaga ainda isso é o professor Flori, um professor que fiz até um curso recente com ele. É uma das lendas ainda, né, da terapia. Era um médico equatoriano, um cara de uma visão ímpar, que ele fez a tradução do livro desses irmãos Hunix, né? Ele traduziu para o espanhol, enfim. Então é uma história muito bacana do professor. E olha que interessante. O ativo que nós usamos hoje, né? Vou falar da procaína, que é o mais comum, né? Então você vai lá e você coloca, por exemplo, numa cicatriz. Cara, numa fratura antiga, pode ser que uma fratura que a pessoa teve há 5, 10, 15, 20 anos atrás, ainda pode estar interferindo. Pode estar gerando uma doença autoimune. Pode estar gerando uma doença neurodegenerativa. Incrível isso. E quando você vai lá e você faz a imagem térmica, você enxerga situações que ocorreram há 10, 15, 20 anos atrás. Isso nós chamamos de assinatura térmica. A imagem está lá, ela está entre aspas ainda com um processo inflamatório ativo. Cara, mordida de algum bicho, tipo cachorro. Eu já tive pacientes que nós fizemos a termografia, vimos que tinha lá um aumento de temperatura. E aí o paciente contou a história para nós perguntamos isso também na consulta, porque quem vai lembrar de uma mordida de cachorro há 20 anos atrás? O cara não vai lembrar. E aí nós vamos lá, vimos a termografia, tá com aumento de temperatura. Você vai lá, estimula, a dor simplesmente desaparece. Bom, eu vejo o doutor falando sobre esses métodos, mas e os seus colegas também têm que concordar comigo. Por que tudo isso ainda não foi para a saúde pública, para melhorar a vida da dor dessas pessoas? É caro. Os equipamentos são caros, os cursos são inatingíveis. O que está precisando para que a saúde pública conheça um pouco mais desses tratamentos, doutor André? Vamos lá. Como a termografia, como a acupuntura mais desenvolvida e mais aplicada? Eu vou dar alguns exemplos que talvez para quem era da área da saúde está habituado, para quem não é, talvez seja uma coisa para a pessoa pensar. Porque eu digo que essas informações elas têm que ser dissipadas. A gente tem que expandir esse tipo de informação. Do que uma empresa, por exemplo, que vende carro, né? Qual é a fonte de renda dela? Carro. É simples assim, né? E hoje um hospital vive do quê? Do que você paga para poder tentar se curar. De pacientes, sim, de né? pacientes. Se o hospital estiver vazio, não tem paciente, né? Mas isso não é certo. O que é certo e o que é errado depende do ponto de vista. Mas assim, hoje nós temos, por exemplo, como eu falei de medicações que são usadas hoje, o anti-alguma coisa, tá? O ansiolítico, o antidepressivo, o antihipertensivo, o antihistamínico, tudo isso eu vou remediar, eu não vou resolver. Então qual é o real interesse em a pessoa sair de uma cirurgia e você já dá para ela alimentos que são inflamatórios? Eu vou manter essas pessoas como doente. Isso mas isso eles fazem propositalmente ou é inconscientemente? Sinceramente eu não sei. Eu não sei se é proposital ou inconsciente. Por quê? Porque isso foi
isso é pregado há décadas. Então, recentemente fizeram, né, alguns trabalhos mostrando assim, mostrando, por exemplo, medicações para emagrecimento em criança. Opa! Emagrecimento em criança. Ou seja, adianta eu ir lá inibir com medicação ou expor a criança a efeitos adversos, deletérios, sendo que eu não melhoro, né? Não corto refrigerante, por exemplo, não diminuo farinha branca. As crianças estão focadas em tela hoje. Então, você vê criança correndo na rua hoje, não vê jogando bola na rua, esquece, acabou isso. Então, as crianças estão cada vez mais com sobrepeso, com sedentarismo, com níveis de estresse lá na tampa, lá em cima. Então, adianta eu fazer essa criança perder 5, 10 quilos com uma medicação, sendo que eu não mudo o hábito dessa criança. Eu sempre falo que assim, César, a criança ela não vai ao mercado. Quem vai ao mercado são quem? São os pais. Então olha que louco, né? Não adianta eu ir lá, inibir alguma coisa e eu não pegar essa criança e falar, ó, tipo, açúcar, vamos parar. Farinha branca, vamos parar. Vamos diminuir, vamos readequar, vai para uma atividade física. O nosso corpo, ele tem um poder de cura absurdo. Sabe como? Jejum. Jejum. Tem ganhadores de prêmio Nobel que ele mostrou que o jejum promove a autocura. Pensa num bicho numa floresta. Ele quebrou a pata. Ele vai sair para caçar? Não, ele vai ficar como? Quieto, intocado, no jejum, fazendo o quê? A autocura. Então, entender todo esse mecanismo é uma mudança de hábito, é uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de vida. Mas só que a pessoa não quer deixar de comer pizza, tomar refrigerante, de tomar bebida alcoólica. Ele não quer esse processo. E aí vai para onde? Vou fazer um joelho inflamado, eu vou lá e vou fazer um corticoide no joelho. Esse é o pensamento de muita gente. Eu não compartilho com esse pensamento. Seria a minha próxima pergunta. O paciente, ele quer um resultado muito rápido. E isso às vezes atrapalha até o desenvolvimento do tratamento. Isso é comum? Muito comum, muito comum. E até chegou, uma vez teve uma paciente que veio para nós, né? E ela veio assim com eu nunca vi isso em lugar nenhum. Mas enfim, ela tinha feito 10, uma por semana. Ela tinha feito 10 aplicações, a famosa viscosuplementação, né, que é a aplicação de ácido hialurônico no joelho. César, ela tinha feito 10 aplicações, uma por semana, com melhora 0. 0 de melhora. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, mas essa paciente trouxe... Absorve esse ácido todo ingerido? Injetado ali? Então, você vai colocar na região da articulação. Ele vai absorver. Só que aí você pergunta, né? Uma das perguntas, né, para essa paciente: como é que é seu café da manhã? Eu tomo leite, eu como bolo, eu como pão com manteiga na chapa, entendeu? Aí no final ela tomava um café sem açúcar, tá ligado? Entendi. Aí assim, esquece. Ela já se inflamou. Aí como que é o seu almoço? Meu almoço é arroz, é batata, é mandioca, é carboidrato. Beleza. À tarde um lanchinho com as amigas, um bolinho, né? E à noite um lanche. Então o corpo dela está inflamado. E não adianta você fazer nenhuma técnica de tratamento. Nada vai surtir efeito. Então muitos pacientes chegam, mas eu tô com muita dor. Então você vai lá, você faz uma aplicação no joelho. Beleza, ele vai sair dali melhor com a aplicação no joelho. Só que se ele não se reeducar, se ele não vai adiantar. E recente eu fiz um outro paciente, ele veio para nós para fazermos uma aplicação de uma terapia autóloga, que chama. E nós íamos injetar algumas coisas no joelho dele. E ele veio com o joelho, sabe quando você orientou ele a fazer todo o processo, né? Então, diminui carboidrato, faz um jejum, não toma refrigerante, não sei o que lá, tá? A gente foi mostrando passo a passo. E ele veio, o joelho inchado, para o procedimento. Aí eu peguei o ultrassom, olhei o ultrassom cheio de líquido inflamado. Aí nós fomos lá, aspiramos o líquido,
Falou, ó, vamos reprogramar o seu procedimento para dali 15 dias. Continua fazendo a dieta certinho, vamos preparar esse corpo, preparar o sangue. Cara, ele voltou o joelho inchado. Você já bate o olho, tipo, eu acho que eu já criei o olho de termografia, tá ligado? Você já sabe que ele não fez o que tinha que fazer. Aí você olha, peraí, vamos, termografia, o joelho inflamado. Vamos pegar o ultrassom. Cara, o líquido refez de novo intraarticular. Vamos lá de novo, funciona. Cara, ele veio pra 3ª vez com o joelho inflamado. Eu falei, velho, não vamos injetar nada do seu joelho. Se você não fizer o preparo, o que nós vamos colocar em você, nós vamos tirar teu sangue e nós vamos injetar lixo em você. Não faz sentido. Então, isso nós chamamos de preparar o terreno biológico. Imagina o seguinte, você tem o melhor grão. Aquele grão que você pode prosperar. Só que a terra falta substrato. Falta, por exemplo, minerais nessa terra. Esse melhor grão, cara, ele vai virar... Não adianta em nada. Então você tem que preparar o terreno, orientar o paciente, ele fazer uma dieta, você melhorar a microcirculação do local. Aí, cara, qualquer terapia funciona. Qual a posição, doutor? Qual a posição do Brasil? Eu queria fazer uma pergunta mais abrangente. As técnicas que a gente está abordando aqui, como a acupuntura, terapia neural, a termografia, o Brasil, em relação a outros países, como é que a gente está? Eu acho que nós estamos muito bem, tá? Eu acho que nós estamos muito bem. Eu converso com pessoas assim cara, digo do mundo inteiro, porque tem colegas que vão fazer formações em outros países, né? Então eles voltam pra cá e falam, pô, lá onde eu fui, cara, o fisioterapeuta não pode fazer isso, isso e aquilo. Aqui nós podemos. Só que da mesma maneira que nós podemos, nós temos que ter o quê? Muita responsabilidade. E responsabilidade de entregar para o paciente a melhor informação, aquela técnica que vai realmente resolver o problema dele. E você dá orientação para o seu paciente. Muitas vezes, cara, a orientação, ela vale mais do que qualquer terapia. E hoje nós temos, né, no Brasil, excelentes centros de tratamento. Nós temos centros que são renomados no corpo inteiro. Existe um centro que, por exemplo, ele é referência no mundo. Cara, é um centro pequenininho, que ninguém conhece. Eles fazem conferências, eles dão conferências para o mundo inteiro, que é um hospital lá no Butantã chamado Vital Brasil. Cara, parece uma casinha antiga. E eles são referências no mundo em animais tipo mordida de cobra, escorpião. Às vezes isso acontece em outros países, os caras ficam perdidos. E eles entram em contato com esse centro para eles gerarem o antídoto certo para aquele tipo de bicho, entendeu? E poucas pessoas sabem disso. Até um grande cara que eu admiro muito, o Carlos, que era diretor desse hospital, é um cara que ele contribuiu muito para isso, né? Eu vejo que hoje nós temos empresas sérias no Brasil, tá? Empresas que acabam entregando esses ativos que nós vimos da mesoterapia, por exemplo. Gosto muito, né, de citar algumas empresas, né? Não tenho nenhum conflito de interesse nisso. Tem, por exemplo, uma empresa em Camboriú, Ingefarma, que é bem interessante, os ativos deles. Tem uma empresa em São Paulo que tem, assim, conheci o laboratório deles recente, que chama Victalab. Cara, fenomenal, uma estrutura com sala estéreo, uma estrutura que é um controle de qualidade, porque é muito sério quando você vai injetar alguma coisa em um paciente. Então tem muitas reações que, se você não tem aquele ativo muito bem preparado, ele pode dar diversas reações. O paciente ele pode sofrer o que nós chamamos de bacteremia, por exemplo. Cara, ele pode morrer por uma infecção. Então, por exemplo, conheci a Victa, né, que assim, um laboratório de extrema qualidade, tá? Extrema qualidade, com processos e procedimentos. Então, desde a formulação até a entrega para o cliente, né? Que são médicos, fisioterapeutas, dentistas, veterinários. Imagina você colocar alguma coisa no bicho que não sabe relatar. O bicho não vai falar, tá doendo aqui minha pata dianteira direita. Ele não sabe falar isso. Uau. Não vai. Uau. Não vai dar certo. Não vai. Mas você tem ativos que são de extrema relevância e importância e que vão literalmente curar.
Então acho que nós temos que ter muita responsabilidade. Enxergarmos a dor, na minha visão, hoje é fundamental. E aí você vai ter um melhor resultado. Cara, o resultado ele tá lá no final. Ele não tá no início. Ele tá lá no final. Só que para isso tem que ter mudança de paradigma, quebra de crença e muita quebra de conceitos que são enraizados na nossa cabeça desde muito tempo. O nosso trabalho aqui é tentar quebrar isso. E a gente está conseguindo. Estamos falando sobre dores aqui com o doutor André. Agora eu quero, para terminar, nós vamos entrar na parte final, porque o nosso tempo já está bem acima do previsto, mas eu não ia deixar de falar sobre esse assunto, que é um assunto obscuro. Eu quero falar sobre a face oculta dos injetáveis. Muita gente ainda tem muitas dúvidas e perguntas sobre isso. Injetáveis realmente tratam a dor ou só mascaram o problema? Qual a sua opinião, doutor André? César, cara, injetáveis é o seguinte, né? Imagina, vamos lá, eu vou te dar alguns exemplos que acho que as pessoas vão conseguir, principalmente o paciente, que eu sei que tem muito paciente que vai assistir, vai acompanhar, né? Olha só, quando você tem uma medicação que vai via sublingual ou você coloca uma medicação via oral, por exemplo. Vamos dar um exemplo, eu gosto muito de um ativo que é a curcumina. O famoso açafrão da Índia, né? Que lá na Índia todo mundo usa. Viu que os indianos eles têm o olho em volta tudo amarelado? É de tanto açafrão que eles comem. Tudo eles colocam açafrão. Tudo que você imagina. Vai pro olho. Não, o corpo absorve, né? Mas na região, né? A órbita, a esclera, ele vai ver ele vai ter essa característica por conta do açafrão. E aí, olha que interessante, a curcumina, a absorção dela via oral, ela é muito baixa. Dependendo da quantidade que você formula, que você põe, o paciente ele absorve 10, 15% da curcumina, o resto é eliminado. Então, o trato gastrointestinal, o que ele faz? Primeiro, ele vai sequestrar essa medicação, o corpo vai absorver muito pouco, e a curcumina, por exemplo, ela tem um efeito de antioxidante muito interessante, um efeito de anti-inflamatório muito interessante. Então, quando você faz o uso oral, você absorve muito pouco. Agora, quando você vai direto, por exemplo, numa veia, ou você faz uma aplicação intramuscular, se você for direto na veia, por exemplo, você não vai passar por nenhum sistema, ou seja, você vai direto na microcirculação. Existem riscos com a curcumina? Com injetáveis? Opa, muito. Nós estamos falando de interações medicamentosas que podem... Cara, o paciente ele pode ter uma parada na sua frente. Você já viu doutores aplicando isso só para ganhar mais? Sem dúvida. Porque o famoso... Imagina, foi muito conhecido até como soro da beleza, já viu isso? Sim, já ouvi falar. Saíram várias reportagens, o soro da beleza, né? E eu falo, não adianta você ter o melhor soro, o melhor ativo, se você não preparar, cara, principalmente o fígado do paciente. O fígado, ele é o que tem que ser trabalhado primeiro, porque ele é o grande filtro. Então, se você não prepara o fígado antes, muitas vezes o paciente está pagando caro para ele fazer um xixi mais caro. É benefício real ou tá na moda? Real, desde que você faça o acompanhamento, principalmente com alguns exames, para ver marcadores de inflamação. Por exemplo, tem alguns exames como PCR, como homocisteína, como gama-GT. Todos esses marcadores, eles servem para ver o nosso, vou falar aqui, entre aspas, como você está oxidado, tá? Ou como você está inflamado. Mas você pode pedir marcadores, observar marcadores de fígado, de pâncreas, de tireoide. Tudo isso você tem que entender. Porque não existe uma desconexão no nosso corpo. Então, quando você... eu tenho uma alteração hepática de fígado, né? Não adianta eu fazer o melhor soro possível, sendo que eu não tratei meu fígado antes. Não vai resolver. Então, os injetáveis, eles vêm com um peso gigantesco, né? Hoje, eu digo na área da fisioterapia, por exemplo, tem muita gente que é contra, cara. Tem muitos colegas meus que eles são contra esse tipo de abordagem. Só que assim,
eu tenho que estar preparado, por isso eu tenho que estudar, eu tenho que estar preparado para oferecer para aquele paciente o que ele precisa. E não simplesmente eu vou te dar alguns exemplos aqui, curcumina, glutationa, B12, B9, eu fazer um soro lá e deixar correr no paciente. Não é esse o caminho. Agora, se você trata de um paciente, por exemplo, neurológico, e você colhe lá uma B12 dele, vitaminas do complexo B no geral, a B12 está baixa. A B12, ele é o combustível para o nervo. Ele é o cara que vai lá nós temos uma bainha, chama bainha de mielina. Ele é o combustível para essa bainha, ele não deixa essa bainha se degradar. Aí você vai tratar um paciente neurológico, ele está com a B12 no pé, lá embaixo. Ninguém nunca viu. Aí quando você suplementa a B12 ou aplica a B12 e faz o seu tratamento, o paciente evolui. Há risco de dependência desse tratamento para alguns pacientes? Não, porque assim, a maioria, por exemplo, vou te falar das vitaminas, tá? Então vamos lá, vitamina C, vitamina, né, o hormônio D, né, vitamina D, você tem as vitaminas do complexo B. Todas essas vitaminas, elas são hidrossolúveis, ou seja, o que o meu corpo não absorve, ele excreta. Então não vai ter um efeito colateral. Agora imagina o seguinte, um paciente ele tem um nível de vitamina D muito alto, ele precisa de vitamina D? Não. Agora, se ele tiver um nível muito baixo, ele precisa de vitamina D. Por quê? Ele vai ter sinais como fadiga, cansaço, aumento de dor, por deficiência de vitamina D. E aí você tem a opção de fazer, por exemplo, intramuscular e de suplementar ou de complementar com via oral. Aí você sobe essa vitamina D. O cansaço diminui, a fadiga diminui, a dor diminui, porque você repôs algo que o corpo estava precisando. Efeitos colaterais. Existe algum efeito colateral que o médico não costuma falar para o paciente sobre injetáveis? Existe. Tem medicações que, assim, dependendo do tempo que você corre na veia do paciente, ele vai vomitar na sua frente. Então, tem medicações específicas que você tem que tomar mais cuidados. Tem ativos, né, que são chamados de monoterapia, ou seja, um desses ativos é o que nós usamos para, entre aspas, limpeza do fígado, tá? Esse ativo, ele é monoterapia. Então, é só ele que pode correr. Se você colocar com outros ativos, ele vai ter interação. E a mesma coisa com quem faz uso de ansiolítico, antidepressivo, anticonvulsivante, que é muito comum os pacientes hoje fazerem uso. Então, se você vai lá e você prepara na tua bolsa algumas medicações, elas vão reagir com o que o paciente já toma. Então, ele vai ter queda de pressão, ele vai ter náusea, ele pode ter vômito, ele pode ter tremor, ele pode fascicular os braços, ou tá acontecendo alguma coisa. Cara, é interação medicamentosa. Ou mais conhecido como intoxicação, quase uma intoxicação. Também. Você acha que os injetáveis aplicados em excesso, doutor André, devem substituir os tratamentos contra a dor crônica? Eu acho que você tem que ter a medida certa. Sabe? Imagina o seguinte, né? Você tem um copo com água. Então, assim, vai chegar um momento que se você não tomar cuidado, vai transbordar. Então, esse é um ponto que eu mostro e gosto de educar muito os pacientes. Por quê? Tem paciente que se sente muito bem, então ele quer aquilo toda semana. Não é esse o caminho. Olha, você vai fazer, mas assim, nós vamos te dar uma medicação para melhorar teu sono, por exemplo, e à noite você faz uma higiene do sono, ou seja, diminui a tela, vai dormir mais cedo, muda a luz branca, por exemplo, ela é extremamente estimulante. Coloca uma luz amarela, onde você vai baixar o teu nível de estimulação cerebral. Então, às vezes o paciente ele quer ficar na tela até 10, 11, meia-noite. E ele não vai ter um sono reparador. Lógico que não, o cérebro dele está ligado. A tela azul dos smartphones, enfim, cara, ela é estimulante. Eu não sei qual o real motivo ainda, mas o pico de internet, ele ocorre por volta de 3, 4 horas da manhã.
é onde tem é onde você tem o campo magnético 5G, ele atuando assim. Então, que coisa, esse dado é alarmante, né? O pessoal não está dormindo. Não está dormindo. Pessoas que são mais suscetíveis a campo magnético, cara, não vão dormir. E eles começam a usar o quê? Medicações para reduzir o sono. Mas algumas medicações, por exemplo, cara, elas favorecem demência, Alzheimer, as famosas escleroses, vamos dizer assim. Olha que louco. Então não adianta eu ir lá e tomar 2, 3 gotinhas da medicação. Ah, mas eu dormi bem. Beleza, mas depois você não vai lembrar de nada, você já tá demenciado, né? Então você tem que pesar na balança. Se isso Quem vale sabe um assunto para o nosso próximo podcast, doutor André. Interessante. Considerações finais? Cara, primeiro assim, é um mega prazer estar podendo trazer esse tipo de informação. É um mega prazer aqui a gente poder expandir, né, essas técnicas de tratamento, a gente poder discutir, abrimos as possibilidades para discussão, porque hoje você tem vários caminhos que são direcionados para o tratamento da dor. Vários caminhos que você tem à sua disposição. Mas o que eu sempre discuto e mostro para os pacientes é o quanto você quer mudar. O quanto você quer se adaptar. O nosso corpo ele tem uma capacidade extrema de adaptação. Tanto é que uma diabetes, ela não demora... O paciente não vira diabético de um mês para o outro. Não, ele demora anos e anos e anos. Só que quando ela está instalada, o rim vai sofrer, o olho vai sofrer, ele vai ter que, enfim, as lesões vasculares vão ocorrer. Então o ponto é, esse tipo de informação, ele tem que chegar, na minha visão hoje, em um número maior de pessoas possíveis. Por quê? Porque tem solução. Os ativos que nós usamos nos injetáveis estão muito evoluídos. E você vai dar condição de quem? Condição para o terreno prosperar. E não você ter o melhor grão e esse grão simplesmente não ser utilizado. E junto com a tecnologia, a gente consegue ter bons resultados. Ela está ao nosso favor. Doutor André Luciano, muito obrigado pelo seu bate-papo aqui. Espero que a gente volte para falar sobre outros assuntos. E se o assunto se interessou, você, claro, pode deixar aí a sua pergunta nos comentários. Gostaria de agradecer a presença do doutor André Luciano, fisioterapeuta. Agradecer o pessoal da InStore, onde nós gravamos esse podcast. Obrigado, Didi. Obrigado, Letícia. Paulinha. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Daiane. E obrigado, Alexia. Toda uma equipe preparada para receber o melhor da informação. Porque um mundo sem dor é um mundo com mais qualidade de vida e você pode chegar lá usando a tecnologia e o conhecimento de profissionais como o Dr. André. Até uma próxima oportunidade com o nosso podcast. Qualquer dúvida, a gente está à sua disposição. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.